Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar, bater aquele papo gostoso com vocês a respeito de um assunto que incomoda muita gente. Esse assunto se chama indiretas. É verdade, as indiretas atrapalham a vida de muitas pessoas. Perdemos um grande tempo com elas, mas será que vale a pena? O que será que devemos fazer diante das indiretas? Por que elas acontecem? Eu vou tentar fazer uma reflexão através desse vídeo. Mas antes de eu continuar com a minha reflexão, eu vou pedir um pequeno favor para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tem muita gente que vem aqui, assiste ao vídeo e depois, dá tchau, não se inscreve e nunca mais aparece. Só que, se vocês se inscreverem, ativarem o sininho, eu e o YouTube vamos ter certeza que vocês gostam desse tipo de assunto ou coisas parecidas aqui que rolam no canal, e vocês vão meio que dar a informação que eu devo continuar com esse trabalho. E eu acredito que sim. Falar de indiretas, falar de livros, ter papos sérios, falar de temas relevantes a respeito da condição humana são coisas importantes. Mas vamos ao assunto de hoje, que são as benditas indiretas. A minha experiência a respeito das indiretas não vem bem de livros. Afinal de contas, vocês devem estar pensando, ele é filósofo dos livros, então ele vai falar de coisas que ele leu. Não, o que eu vou falar aqui vem mais a partir de experiências, coisas pessoais, coisas que eu vivi. E eu garanto que nesse caso, a vida foi a minha grande professora. Nada melhor do que a própria vida para nos ajudar a lidar com determinados problemas. Eu diria que eu fui uma pessoa que perdia muito tempo com indiretas, tanto fazendo como recebendo. Eu não tinha coragem de chegar direto na pessoa e falar e abrir o jogo. E outras vezes eu ficava lá ouvindo certas coisas que surgiam no ar, certos murmúrios, e eu ficava, será que é pra mim? E eu ficava me abalando, eu ficava chorando, eu ficava nervoso. Aliás, quando eu começo a lembrar dessas experiências, porque algumas foram marcantes, surge até um certo nervosismo. Olha só o impacto das indiretas nas nossas vidas. Era para eu estar bem tranquilo, porque na realidade eu não estou sofrendo nenhuma indireta no momento, mas o fato só de lembrar já causa uma certa incomodação. Então já surge aquele nervosismo, ou seja, aparece uma emoção negativa que não era para eu estar surgindo agora. Eu diria o seguinte a respeito das indiretas. Indiretas são coisas que surgem numa situação de contradição. As indiretas, elas aparecem no momento de contradição. Por quê? As indiretas, elas ocorrem entre pessoas, geralmente, que não está te dando uma importância, mas ela dá importância a uma situação. Como assim, Fernando? Ela dá importância a alguma situação. A situação, o problema, é muito importante para essa pessoa. Por isso, incomoda a pessoa. Então ela resolve que vai falar dessa situação. Porém, você, que seria o suposto agente da situação, não tem a mínima importância para essa pessoa. Mas por que eu não tenho? Como é que você tem certeza que eu não tenho importância para essa pessoa? Porque se você realmente tivesse importância, se você valesse a pena para essa pessoa, ela com certeza, ela não ia falar de maneira indireta. Ela iria direto a você.
Quando a gente julga alguém importante na nossa vida, a gente dá o valor, a gente respeita essa pessoa, a gente não fala por trás. Nós chamamos a pessoa, vem cá, vem conversar comigo. Chama a pessoa para um canto e conversa, porque é importante pra gente ter o contato físico com aquela pessoa. E quando eu falo contato físico, eu até estou dizendo o contato online, porque de certa maneira, nesse caso o contato online, ele é físico porque você está lá, naquele momento, exigindo a presença da pessoa diante de um aparelho para conversar. Você está ali no tete a tete com aquela pessoa. Então você chama aquela pessoa e você quer que a pessoa mude, você quer que a pessoa se transforme, você quer que essa pessoa se torne presença na sua vida. Agora, quando você joga uma indireta, você só está querendo resolver a situação, você não está querendo proximidade com aquela pessoa. E aquela pessoa também, quando ela lança a indireta, ela não está querendo proximidade com você. Então, na realidade, o ser humano, que ela seria a vítima da indireta, ele não é nada importante. Já se deram conta disso? O importante para a pessoa é o problema, é a situação. O problema é muito grande. A pessoa se vê ameaçada, ela não quer aquilo. Mas o fulano que se lasque. Entenderam? Então, primeira coisa, recebeu uma indireta, saiba, aquela pessoa não te valoriza. E se você precisa lançar uma indireta, saiba que você não está lançando para alguém que seja realmente importante. Seja honesto consigo mesmo, porque se você achasse essa pessoa importante, você teria conversado com ela. Aí tem o outro lado. Então, vejamos, eu não tenho uma pessoa importante, mas eu tenho uma situação importante, uma situação de risco, uma situação que vai me prejudicar. Como é que eu vou lidar com isso? Existem maneiras aí de lidar com essas situações. Então você está recebendo indiretas. Então você está ali sofrendo. Primeira coisa, avalie. Essa indireta, essa situação é realmente uma situação de risco? Você tem que pensar, tem que usar a cabeça. Se não for, deixa pra lá. Deixa que as pessoas falem e elas percam tempo. Até porque quando a pessoa está fazendo indireta, ela tá parada no tempo. Ela poderia estar gastando o tempo dela realizando muitas coisas e ela parou naquela situação. E você também não vai querer parar numa situação que não vai te oferecer nada, que não vai mudar a sua vida. Então, segue em frente. Aí você vê, essa situação realmente ela é ruim. Ela pode me prejudicar. Então eu vou lá e resolvo, já tento resolver essa situação? Ainda não. Primeira coisa, olha para sua vida no geral, no global. Houve muitas situações na minha vida, isso eu aprendi, que a situação da indireta era importante, ela poderia me prejudicar, mas eu tinha planos muito bons para minha vida. Já estava traçado o caminho e eu percebi que, mesmo sendo uma situação perigosa, se eu não deveria parar, porque o plano que eu tinha para realizar era tão bom, era tão perfeito, que se eu parasse, eu ia deixar de lado o recebimento, a recepção desses benefícios. Então o que eu fiz? Ignorei, mesmo sendo uma situação de risco, e segui o meu caminho. Fui lá, tracei aquele caminho, segui aquele plano e fui até o fim. Incrivelmente, aquela situação que era verdadeiramente ameaçadora, vinda da indireta, desapareceu. Ela se resolveu. Porque o
o meu plano tão grandioso, tão bom, tão benéfico para minha vida apagou o problema. E as pessoas, elas não se dão conta disso. Sabe, quando você tem ideias boas, a sua vida tá se encaminhando. Se você ficar parando toda hora para resolver um problema aqui, problema acolá, a coisa não vai. Então o lance também é ignorar. Mas, todavia, contudo, se você perceber que essa indireta, essa situação vai te prejudicar, aí vale a pena dar uma pequena paradinha e utiliza essa indireta como botão ejetor. Existem indiretas que são pequenos obstáculos, mas obstáculos você desvia ou pula. E existem indiretas que podem ser botões ejetores. Já viram aquele desenho que tem o carro, aí a pessoa tá andando no carro, aí surge um perigo, ela aperta o botão ejetor e o corpo dela é ejetado para fora do perigo? Pois é, você tem que saber diferenciar o que é uma indireta. Obstáculo que você pode desviar, pular e esquecer, ou indireta, botão ejetor. Quando for botão ejetor, aperta o botão, se aproveita da situação, se ejeta, sai fora da situação. Mas esse sair fora, na realidade, é um resolver o problema. Veja as melhores estratégias, mas não perca muito tempo resolvendo isso, sabe? O importante mesmo é você traçar os seus caminhos. O importante é você ter os seus planos. O importante é você seguir a sua vida. É tanta coisa que a gente vai aí, sabe? E assim, você tá perdendo tempo com algo que foi realizado por uma pessoa que não tá nem aí. Uma pessoa que não merece o teu respeito. Aí muitas pessoas também podem estar me questionando. Você tá aí tanto dizendo que é uma pessoa que não merece o meu respeito, que eu não dou importância, mas essa indireta veio do meu pai, da minha mãe, de um tio, de um parente, de um amigo de infância. Lamento lhe informar. Se essa indireta tá vindo dessas pessoas, essas pessoas, apesar de ter essa ligação forte, elas não estão te valorizando, porque eu volto a dizer aquilo que eu mencionei antes. Essas pessoas, elas não te veem como importante, elas enxergam o perigo como um perigo mais importante que você. No fundo, se elas achassem que você era importante para elas, elas iriam conversar contigo, elas iriam te explicar. Agora, se elas estão jogando a indiretinha, você na vida delas. E se você também não sente vontade de conversar com seu pai, com a sua mãe, encara a realidade. Você não está dando o devido valor para essas pessoas. Eu digo uma coisa, pessoas importantes na nossa vida, nós conversamos, mesmo que seja doloroso. A pessoa é tão importante para nós que nós até preferimos suportar a dor de uma situação do que deixar ela do lado de fora. Estão percebendo aí o lance? Estão percebendo a diferença? Só que a gente, ser humano, nós não temos coragem de admitir certas verdades para nós mesmos. Isso é algo que demorei para perceber, mas agora entrou na cachola. E eu resolvi que eu vou assumir isso para mim. Quando eu sinto vontade de resolver um problema que é causado por uma pessoa, mas eu não tenho coragem de falar com essa pessoa não é importante de fato para mim. Se ela não é importante de fato, então para que perder tempo com indireta? Aí eu olho a situação. Às vezes eu não preciso lançar uma indireta para resolver a situação. Aí surgem aquelas soluções que eu mencionei antes. Às vezes é necessário desviar, ignorar. Às vezes é necessário resolver, botão ejetor. O que tem que surgir? Vem de uma avaliação.
no fundo, o que eu quero dizer é o seguinte: a coisa mais importante da nossa vida é a reflexão. Você tem que olhar os momentos, ver onde você está, ter o domínio da sua vida, não ficar apenas com os seus olhos voltados para uma pequena parte da sua vida. A sua vida é muito grandiosa, a sua vida tem muitas coisas aí rolando de uma vez. Você não pode perder tempo com uma coisinha pequena diante de tantas maravilhas, de tantas coisas boas que estão aí à sua volta. Então a questão é pensar, avaliar, refletir de verdade, não ter medo de encarar a verdade e seguir sempre em frente, sabendo que às vezes para seguir em frente nós temos que dar algumas paradinhas, algumas vezes a gente tem que dar alguns passos para trás, mas o objetivo não é ficar parado, o objetivo não é dar passos para trás, o objetivo de todas essas ações é sempre seguir em frente, caminhando, até que num belo dia, tristemente devo lhes dizer, a vida para. Mas quando a vida parar, tenha certeza, você vai deixar um grande legado para a humanidade, mesmo que a humanidade não reconheça. Existem muitas coisas boas aí que nós nem sabemos os autores, mas foram esses autores que proporcionaram maravilhas para a humanidade. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!